Bem-vindos, apostadores! Está no ar o canal Profecia Bet, o seu guia confiável para palpites e análises esportivas. Hoje, trazemos os melhores prognósticos para os jogos mais esperados da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Preparados para descobrir as oportunidades de apostas imperdíveis? Então, vamos lá! Começamos com a Libertadores, trazendo um confronto eletrizante entre Metropolitanos e Independiente Medellín às 19 horas. Será que os donos da casa vão surpreender ou os visitantes vão se impor nessa batalha? Em seguida, temos um embate de gigantes. Flamengo enfrentará o Racing às 21 horas. Quem levará a melhor nesse duelo de titãs? E não para por aí. Olímpia e Atlético Nacional se enfrentarão às 21 horas em um confronto de muita rivalidade e emoção. Quem irá se destacar nesse embate imperdível? Na Copa Sul-Americana, teremos São Paulo encarando Tolima às 19 horas. Será que o tricolor paulista irá mostrar seu poder de fogo ou o Tolima surpreenderá com uma grande atuação? Fiquem atentos aos palpites a seguir, e não se esqueçam de dar like no vídeo e seguir o canal. Bem-vindos de volta ao canal Profecia Bet. Hoje trazemos um confronto pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, entre Metropolitanos e Independiente Medellín. O jogo será realizado nesta quinta-feira, 8 de junho de 2023, às 19 horas, no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, na Venezuela. O Metropolitanos chega para essa partida em um momento delicado, com uma campanha desastrosa até o momento. Mesmo com apenas 6 rodadas previstas nessa fase, a equipe venezuelana já está sem chances de sair da lanterna do grupo. Nos 4 jogos anteriores, o Metropolitanos sofreu derrotas, incluindo um revés por 2-1 contra o Internacional na última rodada, quando atuaram em casa, mas não conseguiram se sobressair como gostariam. Nesse sentido, a equipe entra em campo apenas para cumprir tabela nas próximas rodadas, pois ocupa a quarta e última posição do Grupo B da Copa Libertadores, ainda sem nenhum ponto conquistado até agora. Eles estão 7 pontos atrás do vice-lanterna, o que torna a classificação praticamente impossível. Nos últimos 5 jogos disputados, o Metropolitanos obteve 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Eles venceram o Monagas e a Portuguesa, mas foram derrotados pelo Internacional, Hermanos Colmenares e Independiente Medellín. Atuando em casa, no Estádio Olímpico de La UCV, o Metropolitanos registrou 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Por outro lado, o Independiente Medellín, da Colômbia, venceu o Metropolitanos no primeiro turno, por 4-2, jogando em casa. No entanto, a equipe colombiana não vence há 3 jogos consecutivos na elite nacional, o que gera alguma desconfiança para esse confronto decisivo na Libertadores. No entanto, o Independiente Medellín conquistou uma vitória excelente em sua última partida pela competição continental, vencendo o Nacional por 2-1 em casa, mantendo-se na zona de classificação para as oitavas de final. Agora, dependem apenas de suas próprias forças para avançar na competição. Atualmente, o clube colombiano ocupa a segunda posição do grupo, com 7 pontos conquistados até o momento, mesma pontuação do terceiro colocado. Nos últimos 5 jogos oficiais disputados, o Independiente Medellín obteve apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Eles venceram o Nacional, empataram com o Millonarios e o Boyacá Chicó, e foram derrotados pelo Boyacá Chicó e América de Cali. Como visitante, o Independiente Medellín registrou 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas nas últimas 10 partidas. Diante dessas análises, nosso palpite é que o Independiente Medellín sairá vitorioso desse confronto. E agora, vamos falar sobre o aguardado confronto entre Flamengo e Racing, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será realizado no icônico estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo, que possui a maior série invicta entre os clubes da Série A do Brasileirão, vem em uma situação delicada na Copa Libertadores. Apesar de o time rubro-negro acumular 8 partidas sem perder, ainda precisa somar pontos para garantir sua classificação. Nos últimos 5 jogos disputados, o Flamengo conquistou 3 vitórias e 2 empates. Eles venceram Vasco, Fluminense e Corinthians,
além de empatarem com Cruzeiro e Nublense. Atuando como mandante no estádio do Maracanã, o Flamengo possui um ótimo desempenho recente, com 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos realizados. Por outro lado, temos o Racing, da Argentina, que conseguiu um empate em 1-1 com o Flamengo no confronto anterior e apresenta um desempenho melhor até o momento. Na última rodada, o Racing derrotou o Alcas por 2-1, ampliando sua liderança no grupo A da Libertadores. Com 10 pontos conquistados, a equipe argentina está 5 pontos à frente do Flamengo, que ocupa a segunda posição. Nos últimos 5 jogos oficiais disputados, o Racing obteve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Venceram Banfield de Alcas, empataram com Defensa y Justicia e perderam para Platense e Talleres de Córdoba. Como visitante, o Racing registrou 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Após enfrentar alguns desafios neste semestre, o Flamengo, atual campeão do torneio e com o elenco mais valioso do continente, parece ter encontrado um padrão de jogo sob o comando de seu técnico. Na última partida, o Flamengo conquistou uma vitória avassaladora sobre o Vasco, com um placar de 4-1 em um clássico recheado de rivalidade entre duas equipes cariocas. Na Copa Libertadores, o Flamengo teve um empate frustrante em 1-1 contra o modesto Nublense, no México, e agora precisa garantir pontos importantes para avançar na competição. Atualmente, a equipe carioca ocupa a segunda posição do Grupo A, com 5 pontos conquistados, apenas um ponto à frente do Nublense. Diante desses dados, nosso palpite é que o Flamengo sairá vitorioso desse confronto. Agora é hora de falarmos sobre o confronto entre Olímpia e Atlético Nacional, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, às 21 horas, horário de Brasília. Este jogo é de extrema importância para ambas as equipes na luta pela liderança do Grupo H e pela vantagem nos playoffs da Copa Libertadores. Tanto o Olímpia quanto o Atlético Nacional já garantiram sua classificação para a próxima fase da competição, mas agora disputam a primeira posição neste grupo, que também conta com Melgar, do Peru, e Patronato, da Argentina. A situação das duas equipes é confortável, sendo que o Olímpia ocupa a segunda posição com 8 pontos, 2 a menos que o Atlético Nacional, líder do grupo. Além disso, o Olímpia já possui uma vantagem de 4 pontos em relação ao Melgar, terceiro colocado, e 5 pontos a mais que o Patronato, último colocado. No entanto, essas duas equipes já atuaram nesta rodada. Dessa forma, o Olímpia já assegurou sua vaga para os playoffs, já que não pode ser ultrapassado por essas equipes. Agora, o jogo contra o Atlético Nacional tem como objetivo principal a disputa pela liderança, que pode proporcionar vantagens nas fases seguintes. É importante lembrar que as equipes que terminarem em primeiro lugar enfrentarão as segundas colocadas nas oitavas de final. Portanto, uma pontuação melhor nesta fase de grupos pode trazer benefícios para os confrontos subsequentes. Até o momento, o Olímpia conquistou 2 vitórias e 2 empates, marcando 6 gols e sofrendo 3. As vitórias foram contra o Patronato, em casa, por 1-0, e contra o mesmo time argentino na rodada anterior, fora de casa, por 2-0. O Olímpia também empatou com o Melgar, no Peru, e com o próprio Atlético Nacional, na Colômbia, em um empolgante jogo que terminou em 2-2. Na última rodada, o Olímpia enfrentará o Melgar em casa, o que lhe proporciona uma situação bastante favorável. Por sua vez, o Atlético Nacional também garantiu sua vaga nos playoffs e agora busca a liderança do grupo. O time colombiano obteve 3 vitórias e um empate, marcando 8 gols e sofrendo 4 até o momento. O único jogo em que não venceram foi justamente contra o Olímpia, jogando em casa. Nos demais confrontos, o desempenho foi sólido, vitória por 2-1 contra o Patronato, na Argentina, vitória por 3-1 sobre o Melgar em casa, e vitória por 1-0 sobre o Melgar jogando fora de casa. O Atlético Nacional também decidirá sua última partida em casa, mas caso perca, não dependerá apenas de si para ficar com a liderança. No confronto direto entre essas equipes, houve um placar dilatado, e mesmo jogando na Colômbia, o Olímpia mostrou ser um time perigoso, conseguindo se recuperar de 2 desvantagens no placar. O Atlético Nacional é um time ofensivamente vertical e volumoso, com 24 finalizações contra 11 no alvo. Apesar de o Olímpia não ter o mesmo desempenho, acredita-se que em casa eles possam fazer um jogo mais agressivo.
No entanto, o time colombiano possui transições perigosas e um jogo muito perigoso nessa característica, o que sugere que também tem condições de ser efetivo nesta partida. Diante disso, o palpite é que ambas as equipes marcarão gols neste confronto. O São Paulo chega para esse confronto após enfrentar 2 derrotas consecutivas, o que expôs algumas fragilidades da equipe comandada por Dorival Júnior, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Apesar disso, o tricolor conseguiu avançar de fase no torneio de mata-mata ao vencer o Sport nos pênaltis, após uma derrota por 3-1 no Morumbi. No entanto, a derrota por 2-1 para o Grêmio no último fim de semana, em Porto Alegre, fez com que a equipe perdesse pontos importantes na briga pelo G4 do Brasileirão. No entanto, o São Paulo entrará em campo nesta quinta-feira motivado para garantir sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. A equipe aposta na solidez defensiva, já que não sofreu gols nas 4 rodadas anteriores, para manter-se invicto no torneio. No momento, o São Paulo ocupa a primeira posição na tabela do Grupo D, com 10 pontos conquistados, 3 à frente do Tigre, que está em segundo lugar. Nos últimos 5 jogos oficiais, o São Paulo obteve 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Venceu o Goiás, o Puerto Cabelo e o Vasco, mas foi derrotado pelo Grêmio e pelo Sport. Atuando como mandante no estádio do Morumbi, o time registrou 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Do outro lado do confronto está o Tolima, da Colômbia, que empatou sem gols contra o próprio São Paulo no primeiro turno, em casa. A equipe colombiana foi eliminada ainda na primeira fase de sua competição local e busca evitar outro vexame nesta temporada. Seu jogo mais recente foi um empate sem gols contra o Tigre, fora de casa, o que deixou o Tolima fora da zona de classificação do Grupo D da Sul-Americana. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição na tabela, com 5 pontos conquistados, apenas 2 atrás do Tigre, que está em segundo lugar. Nos últimos 5 jogos disputados nesta temporada, o Tolima obteve apenas uma vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Além do empate com o São Paulo, empatou com o União Madalena, o Atlético Nacional e o próprio Tigre, além de vencer o Alianza Petrolera. Jogando fora de casa, o Tolima registrou um desempenho recente de apenas uma vitória, 6 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos disputados nessa condição. Diante desse panorama, o palpite é que o São Paulo saia vitorioso neste confronto. Continue acompanhando o canal Profecia Bet para mais palpites e análises dos jogos mais emocionantes. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber todas as atualizações. Até breve!